O quarto homem na fornalha. Quero falar para vocês dessa história fantástica que aconteceu no livro de Daniel, com 3 amigos de Daniel, que era Ananias, Misael e Azarias, que mudaram o nome deles para um nome babilônico. Então, esses 3 estavam ali diante do rei Nabucodonosor, na província de Dura, e Nabucodonosor tinha mandado fazer uma estátua de 27 metros de altura, toda de ouro. E ele ordenava que todos os homens adorassem a sua estátua, quando ele mandasse tocar alguns instrumentos lá. Então, quando quem não se prostrasse e adorasse a estátua de ouro de Nabucodonosor, deveria ser lançado numa fornalha de fogo. Então, concluída a estátua, Nabucodonosor ordena que se toque todos aqueles instrumentos e todos os povos se prostram. Todos adoram a estátua de ouro. Os únicos que não adoram são esses 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E na mesma hora, alguns fofoqueiros do reino chegam até Nabucodonosor e acusam os 3 amigos de Daniel, os 3 judeus, de não adorar a sua estátua. Nabucodonosor fica furioso, manda que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais, e manda julgar os 3 amigos de Daniel na fornalha. Eles são julgados, e quando eles são lançados na fornalha, as pessoas que os levaram até a boca da fornalha morreram por causa das chamas muito fortes. E os 3 caíram lá amarrados dentro da fornalha. Acontece que vem a história que eu quero ler aqui na Bíblia. O que aconteceu? Nabucodonosor ficou furioso quando mandou lançar os 3 amigos, que o nome babilônico era Sadraque, Mesaque, Abdenego, e ele diz: olha, vocês têm que adorar minha estátua, senão eu vou lançá-los nas chamas e nenhum Deus vai poder livrá-los. E aí, sabe o que eles responderam? Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a estátua, a imagem de ouro que mandaste erguer. A resposta deles é muito contundente, né? Primeiro, eles dizem que Deus pode livrar, depois eles dizem que Deus os livrará, e depois eles dizem: mas se não livrar, nós não vamos adorar os seus deuses. Bem diferente do tipo de cristianismo moderno, né? Que acha que Deus tem que livrar a gente de todas as dificuldades, de todos os problemas. Não é sempre assim. O que nós vamos aprender nessa história, que Deus pode livrar, mas Ele nem sempre nos livra da fornalha. Muitas vezes Ele nos livra entrando conosco na fornalha, que aconteceu aqui. Ou se os 3 morressem, eles seriam livres também de Nabucodonosor. E o julgamento sobre Nabucodonosor teria sido muito pior, porque ele não teria oportunidade de presenciar o milagre que ele presenciou e nem teria oportunidade de adorar a Deus como ele adorou. Então, vamos ver o que aconteceu. Então, os 3 foram lançados na fornalha. E aí o rei fica espantado, porque ele diz, olha o que ele diz. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses.
Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Então Nabucodonosor disse, e os mantos dele não estavam queimados, nem o cabelo dele, só as cordas que queimaram. Nabucodonosor falou: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o próprio Deus, o seu próprio Deus. Esse é o ponto, né? Você está pronto a abrir mão da sua própria vida e não adorar os deuses desse mundo? Né? Muitas vezes você vai poder ser lançado na fornalha de fogo, e muitas vezes Deus vai entrar com você na fornalha, e outras vezes, se Ele não entrar, você vai estar na glória, porque você vai passar da morte para a vida, para aquele que conhece e anda com Jesus Cristo, o Senhor. A mesma coisa aconteceu com Daniel lá no reinado de Dario, quando ele foi lançado para os leões, ele foi lançado na cova dos leões, e Deus não impediu que ele fosse lançado na cova. Deus entrou com ele na cova e o livrou na cova. Então, o nosso Deus, ele não necessariamente vai te livrar das tribulações, ele está com você na tribulação. Aliás, a tribulação produz experiência, produz esperança, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração quando a gente tem experiências com Deus. Esses 3 amigos de Daniel nunca mais foram os mesmos desde aquele dia, porque eles experimentaram o poder de Deus de um modo espetacular. Nunca se ouviu na história algo semelhante. É um dos milagres mais extraordinários da palavra de Deus, né? 3 homens lançados numa fornalha de fogo, ardendo, em chamas, e o Senhor entra com eles na fornalha. Isso é espetacular. Para os tempos que a gente vive, tempos difíceis que eu creio que virão sobre a igreja, tempos de tribulação, de perseguição, a gente precisa saber que o Senhor está conosco. E se Ele não nos livrar, a Bíblia diz em Apocalipse que bem-aventurados que morrem no Senhor, e que Deus se agrada da morte dos seus santos. Então, a gente não deve temer nada, não deve temer o mundo, não deve temer o controle do mundo, não deve temer os homens, devemos apenas temer o nosso Deus. E esse é o modo de Deus agir, né? Assim também foi com Noé. Deus não livrou Noé assim do dilúvio, tipo de um modo sobrenatural que deixou ele nos ares assim por um tempo e depois ele voltou para a terra. Não, ele entrou naquele barco e o dilúvio para Noé e sua família foram um ano aterrador ali dentro daquele barco. Vai secar, não vai secar, que Deus vai fazer conosco? E eles passaram pelo dilúvio, que foi um batismo, diz a palavra de Deus. Que Deus te dê graça, que Deus te ensine o bom caminho dele e, sobretudo, né, confie em Jesus, porque Ele está com você. Ele diz: nunca, jamais te abandonarei. Estarei com você até o último dia, até o fim da consumação desse século. Agora, o fato de Jesus estar conosco até o fim não significa que nós não possamos ter tribulações ou até morte. Toda a igreja, ela foi edificada sobre a rocha que é Jesus, mas também ela veio até hoje, a palavra de Deus veio até hoje até nós por causa do sangue dos mártires que derramaram seu sangue, desde Estevão e todos os outros através da história que deram a sua vida pelo Senhor e pela sua palavra. Então, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te livre na tribulação, não necessariamente da tribulação, porque na tribulação nós crescemos, na tribulação nosso caráter é forjado,
O Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco todos os dias até que Ele volte ou até que Ele te chame para o lar ou me chame para o lar. Que a graça do meu Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida. Que a consolação do Espírito Santo envolva seu coração. Que o amor do Pai encha a sua vida e que você cresça no conhecimento dEle, cresça na graça dEle, cresça na palavra dEle, cresça na comunhão dEle, na comunhão dos santos. Um grande abraço, em nome de Jesus, fica em paz.